Olá, nessa aula a gente vai ver um pouquinho do ambiente Python Django numa VPS, um Virtual Private Server, tá? Então a primeira coisa que eu vou falar é sobre o WCGI. O Web Server Gateway Interface foi uma forma de padronizar a comunicação dos frameworks Python Web com os outros servidores já existentes, como o Apache, tá? Então antes disso existiam algumas iniciativas, FastCGI, ModPython, só que geravam alguns problemas e aí houve essa iniciativa do WCGI para criar, unificar uma interface de comunicação, então padronizar, e qualquer framework só basta que implemente essa interface para que o seu framework seja compatível com outros servidores já existentes, tá? E aí, com esse, o WCGI, tem o Unicorn. O Unicorn é uma implementação do WCGI para rodar. Então, se a gente tem a nossa aplicação Django, Django implementa a interface WCGI. Então, o Unicorn é o nosso servidor que vai rodar a aplicação Django no WCGI, nesse padrão WCGI. Obviamente, a gente pode rodar o Django diretamente com o Run Server, tá? Só que não é performático. Tá? O Unicorn trabalha muito melhor com esse padrão WCGI, é mais performático, tem uma série de outras coisas mais avançadas que o Django criou apenas o Run Server para facilitar o desenvolvimento, o ambiente de desenvolvimento, você não precisar instalar coisas a mais, mas o ideal é que em ambiente de produção não se rode Run Server, você rode o Unicorn ou o WCGI também é possível, existe outro. No nosso caso, a gente vai usar o Unicorn, que é a implementação desse padrão WCGI mais performática do que o Run Server do Django. E aí tem o Nginx. O Nginx vai ser o servidor de cara, é o servidor que vai receber as requisições. Normalmente não vale a pena servir arquivo estático com Python e Django, porque não, o Django não foi feito para isso. O Django foi feito para você criar toda a tua aplicação, suas regras de negócio, e servidores como o Nginx, que são servidores bem limpos, rápidos, e já estão acostumados, são específicos para servir arquivo estático, eles facilitam bastante. Então, é eles que vão servir os arquivos estáticos. Obviamente, a gente servir arquivo estático no Django apenas no ambiente de desenvolvimento. Em produção, a gente não vai servir arquivo estático, tá? O supervisor, ele é um cara que vai nos ajudar a monitorar o processo de Unicorn. Então, por exemplo, quando a gente roda o run server, o comando, eventualmente, aquele comando run server que está rodando no nosso terminal pode ter algum problema e ele pode simplesmente cair o processo. Então, a gente não pode correr o risco de a nossa aplicação web simplesmente o processo morrer e aí nossa aplicação ficar fora do ar. Então, para isso, o supervisor vem para ficar monitorando esse processo e também facilita a questão de desligar o processo da nossa aplicação web para talvez atualizar, fazer rodar um outro comando para depois subir novamente o processo. Então, Supervisor é um cara também em Python que a gente vai instalar no SO para que ele monitore os processos. Ele monitora processos, no caso, a gente vai monitorar o processo de subida do Unicorn. E aí, é esse mais ou menos a nossa figura do nosso ambiente. Então, o usuário ele vai, via HTTP, acessar a nossa página web. Quem recebe essa requisição inicialmente é o Nginx, que ele vai fazer um proxy reverso para a aplicação de Unicorn, que deve estar rodando ou alguma porta ou algum socket, um socket file dentro do nosso SO. Eu vou explicar um pouco melhor quando a gente fizer o deploy, quando for instalar as coisas. Então, Nginx vai receber a requisição, ele vai verificar. É um arquivo estático? Se for um arquivo estático, o Nginx mesmo responde. Ele não vai passar a requisição para o Django. Tá? Se não for um arquivo estático, ele vai repassar um proxy reverso para o Unicorn, a aplicação WCGI que a gente está rodando aqui no caso é o Django. Esse WCGI App seria o Django. O nosso Django, eventualmente, ele pode mexer alguma coisa no arquivo, ele vai acessar um banco de dados e depois ele vai retornar para o Nginx, que vai encaminhar a resposta para o usuário que fez a solicitação no navegador dele. E o supervisor vai ficar lá monitorando essa aplicação de Unicorn para saber se ela de alguma forma quebrou, caiu, e o supervisor vai subi-la automaticamente, evitando que o nosso site fique fora do ar.